Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez, somos surpreendidos pela aparição, de certa maneira, mas pelo foco em um Digimon bem inesperado, né? Mas antes de começar com a revisão, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! O que era para ser uma pescaria tranquila e pacífica acabou quase se transformando em um pesadelo interminável para o nosso protagonista, né? Então, ele estava pescando junto com o Gamamon, junto com o Espimon. Eles foram até um lugar, estavam passeando basicamente num dia tranquilo. Depois dessa pescaria, por alguma razão, o Hiro começa a ter visões. Ele vê o futuro, né? Ele enxerga pessoas tendo graves problemas, salva essas pessoas, amigos dele, pessoas próximas e tudo mais. Só que logo em seguida ele tem uma forte, super forte dor de cabeça. Então de cara muitas pessoas devem ter ficado pensando que eram vários tipos de Digimons diferentes, algum Digimon super poderoso, algo do tipo. Mas a gente acaba descobrindo que era um Digimonzinho bem, assim, pequeno, mas ao mesmo tempo muito poderoso. E que quase não aparece porque ele é parte do corpo de um outro Digimon. Muito incrível, e é um Digimon bem conhecido até. Para aqueles que assistiram Digimon Adventure, por exemplo, vão se lembrar que 3 desses Digimons apareceram lá. O que acontece é que o Hiro acaba ajudando muitas pessoas, depois eles precisam de ajuda de outros Digimons, vão atrás da solução, encontram esses Digimons em outros lugares, né, e meio que convencem eles a voltarem ao normal, para que as coisas não piorassem mais ainda, porque o Hiro literalmente estava prestes ou a morrer ou a se transformar em um Digimon. Então agora vamos falar sobre alguns pontos bem importantes. E o Digimon principal para esse episódio é chamado de Fujitsumon. É isso que vocês já estão vendo aparecendo aí para vocês. Fujitsumon, para aqueles que não sabem, é um Digimon molusco, né? É um ser marinho, de certa forma, dentro do mundo digital. Porém, ele só aparece, e até hoje só apareceu, no corpo de um Octomon. Por isso mesmo, os Octomons também são parte importante desse episódio. Então, basicamente, eles ficam grudados naquele vaso, entre aspas, que é usado como capacete pelo Octomon. E eles ficam sempre ali, com aqueles olhinhos ali brilhantes, né? Inclusive, eles aparecem na própria descrição do Octomon. Eles são parte do Octomon, eles não são exatamente um Digimon à parte. Existem Digimons assim no mundo digital, né? Esse não é o único caso. Porém, foi bem interessante eles terem foco nesse episódio, porque isso nunca tinha acontecido antes. Na descrição do Octomon, eles têm grande importância, mas eles aparecerem falando, mostrando suas habilidades, foi algo completamente novo, né? Que dá uma visão muito diferente, muito mais incrível para um Digimon como o Octomon. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles detectam perigo e eles mandam sinais para a mente do Octomon para que o Octomon veja o perigo que vai acontecer no futuro, então ele desvie de alguma coisa, ataque diferente, por aí vai. É basicamente uma previsão do futuro. E é o que estava acontecendo com as pessoas, com o Hiro, o protagonista, por exemplo. Então, basicamente, o Hiro via o que ia acontecer, ajudava as pessoas, mudava as situações, né? Até em certo ponto foi bem engraçado, porque o Hiro estava lá sendo um vidente, né? Eles estavam usando aquilo para fazer um teste para ver se ele realmente tinha esses poderes. Foi ideia da Jellymon, com certeza, só ela para ter uma ideia incrível como essa. Então, ele faz essas coisas, mas tem grande dor de cabeça. Por quê? Porque se é um Digimon como o Octomon, que é um Digimon no nível Champion extremamente poderoso, ele aguenta essas ondas que vêm pra mente dele e tudo mais, ele suporta essas coisas. Porém, um humano não consegue. Então, mesmo que seja apenas um Fujitsumon, tava literalmente tornando a vida do Hiro um pesadelo, e das outras pessoas também. Mas daí a situação fica um pouco mais complicada ainda quando eles descobrem que tem vários Fujitsumons no corpo do Espimon. E o Espimon está sendo controlado, está se escondendo. E daí eles precisam lidar com o Espimon, tirar esses Fujitsumons do corpo dele para que eles voltem ao normal e ninguém acabe pagando por tudo isso. Detalhe muito importante também é o fato de que o corpo do Hiro começa a se transformar, crescem
chifres na cabeça dele, que são chifres iguaizinhos àqueles que a gente vê no corpo do Octomon, e depois o braço dele fica completamente mole, ele perde os ossos do braço, basicamente, começa a se transformar num tentáculo, porque o corpo dele tá literalmente se transformando em um corpo de Octomon, porque ele está tendo contato com aqueles Fujitsumons. Aí fica a teoria, né? Será que os Octomons só têm essa aparência porque os Fujitsumons estão sempre junto com eles? Ou será que simplesmente essa conexão faz essas coisas acontecerem? Vai saber. Eu sei que isso talvez tenha sido uma referência a uma coisa que acontece nos filmes de Harry Potter, onde em certo ponto o Harry Potter perde os ossos do braço, né? É bem parecido com o que aconteceu ali. E agora falando sobre os Octomons mesmo, galera. Esses Digimons são conhecidos por gostarem muito de tesouros. Então eles invadem lugares e procuram outros lugares e barcos debaixo do mar, em cavernas, para encontrar tesouros. Eles adoram reunir tesouros e ficarem cada vez mais ricos e tudo mais. Por isso mesmo, eles estão sempre carregando uma coroa dourada na cabeça e por aí vai. Eles funcionam quase que como piratas e por aí vai. Tem uma espada, tem umas armas e tudo mais. E muito engraçado como eles lidaram com isso na história desse episódio, porque esses Octomons começaram a jogar um jogo, né, um jogo para smartphones, que era um jogo onde você conseguia tesouros. Então eles estavam jogando aquele jogo, conseguindo tesouros no jogo, e eles ficaram viciados naquele jogo, porque, bom, eles gostam de tesouros, em vez de procurar no mundo real, eles estavam procurando dentro de um jogo, né? Ao ponto de que aquilo era tão forte para eles, que quando o Kyoshiro, que também estava jogando aquele jogo, mostra que ele tem um tesouro extremamente raro e único lá e tudo mais, e que ele estava dando esse tesouro para alguém, né, para tentar puxar a atenção desses Digimons para ele, né? Eles tinham descoberto que os Octomons eram meio que responsáveis pela situação. Eles atravessam a tela do smartphone e aparecem na frente do Kyoshiro, né? Não tinha apenas um Octomon, tinham dois. E de um desses dois, a gente tinha o responsável para os Fujitsumons estarem fazendo tudo aquilo, porque aparentemente graças a uma disputa entre os dois Octomons, né, o que perdeu ficou muito bravo e chateado, porque, bom, eles têm os Fujitsumons que preveem o futuro, que mostram os perigos e tudo mais. Por que ele não previu os movimentos do outro Octomon para que ele não tivesse perdido aquela disputa? Só que os Fujitsumons disseram para ele, olha, seguinte, você jogar um jogo de smartphone não é uma coisa perigosa para sua vida, então a gente não tem que prever nada para você. Octomon fica chateado, fala umas coisas para eles ali e eles acabam indo embora e abandonando o Octomon. Foi uma briga entre eles, né? O que a gente vê acontecendo e daí a gente descobre que os Fujitsumons conseguem literalmente sair do corpo do Octomon, deixa ele lá sozinho e vão para outro lugar e se conectam com outros seres vivos. Então é bem interessante isso, né? Quer dizer que se um Fujitsumon quiser ir pro corpo de um outro Digimon no mundo digital, ele pode. Muito provavelmente é só que ele prefere estar no corpo do Octomon. Essa conexão que surge aí provavelmente desde quando um Digimon se transforma no Octomon, na maioria das vezes, mas talvez exista a possibilidade de que Fujitsumons simplesmente vivam no mar, no oceano da NET dentro do mundo digital, o que seria muito legal. Por último, alguns detalhes que eu quero mencionar para vocês. Em primeiro lugar, o fato de que aquele braço que ficou todo modificado para um tentáculo do Hiro não voltou ao normal depois, e eles tiveram que ir até o Dr. Mamimon para pedir ajuda para as coisas voltarem ao normal. E ele consegue, aparentemente, porque depois a gente vê que o Hiro está bem. Como ele fez isso, eles não mostraram, mas ele conseguiu ajudar o Hiro de alguma maneira. E outro ponto muito importante que eu quero mencionar para vocês é que lembrem-se, essa temporada lida com os assuntos de maneira bem inteligente. Então coisas que acontecem em episódios vão acabar sendo importantes mais pra frente de alguma maneira diferente. E eu diria que nesse episódio a gente vê o Hiro entendendo que ter um outro Digimon, um outro ser controlando sua mente, mostrando coisas pra você na sua mente, é bem difícil, aquela dor de cabeça, aquele sofrimento, né? E isso de certa forma pode ser importante em como o Hiro enxerga a situação do Gamamon, onde o Gamamon tem o Gulus Gamamon dentro dele, os dois meio que dividem a mesma mente, né? Vai ser talvez importante para esse tipo de coisa, pelo menos eu imagino. Mas o episódio fica por aqui, galera, vamos falar da prévia do próximo agora. Então, galera, como a gente vai estar falando sobre a prévia do próximo episódio agora, vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoiler, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Então vou começar a falar da prévia
agora. E o próximo episódio mostra pra gente vários gatos, e esses gatos começam a ficar meio assustadores, meio que virar monstros, assim, atacarem os outros. E os escolhidos vão ter que lidar com esses gatos, o que está acontecendo? Em certo momento nós vemos duas caudas com alguns anéis. Essas caudas, galera, são da Bastemon, né? Uma Digimon que com certeza tem a ver com gatos, que é uma Digimon que não é muito legal muitas vezes, dá pra ver isso na descrição dela, então talvez ela seja a antagonista do próximo episódio, a gente vai ter que ver isso daí. Mas a prévia fica por aqui e o episódio também. Então, pessoal, eu gostei bastante desse episódio, não porque ele era um episódio fantástico, ele é mais uma daquelas histórias apenas para esse episódio, porém, como eles trabalharam todos os detalhes que foram mostrados, principalmente a parte do Fujitsumon, que nunca tinha sido trabalhada dessa maneira dentro da franquia. Então, foi super legal ver tudo isso, mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.